Bom, pessoal, então vamos lá iniciar. Vocês já conseguiram baixar o material e hoje nós vamos dar sequência a tudo que nós vimos ontem e falar um pouco sobre a ABNT no momento. Então, assim, para que a gente possa se aprofundar na ABNT, a gente precisa entender que existem os órgãos normativos, que esses órgãos têm como principal objetivo garantir o consenso. Calma aí que tem alguém querendo entrar aqui na nossa aula. Pronto. Então, assim, antes de nós entendermos sobre a ABNT, nós precisamos entender que também existem os órgãos normativos, que têm como principal objetivo garantir o consenso dos envolvidos de direta ou indiretamente na elaboração dessas normas. E no Brasil, a ABNT é o grande fórum nacional de normalização que nós temos. Então, a seguir, a gente vai começar a ver agora um pouquinho sobre essas normas, sobre essa associação e sobre como tudo isso funciona no nosso dia a dia, envolvendo as nossas empresas, produtos e serviços. Então, ao falarmos sobre a ABNT, que nós já sabemos que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós precisamos entender também a sua origem, né? Que ela foi fundada em 1940 e é o órgão responsável pela normalização técnica no país, ou seja, ele fornece a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. E com isso, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como Fórum Nacional de Normalização, único, né, obviamente, através da resolução número 7 do Conmetro, de 92, né, há 28 anos atrás. Então, é membro fundador da ISO, que nós já conhecemos, né, da COPANT, que é a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, e da AMN, que é a Associação Mercosul de Normalização. E também a ABNT, ela é a única exclusiva representante no Brasil das seguintes entidades internacionais: a ISO, a IEC e das entidades de normalização regional, o COPANT, né, que é a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, e o AMN, que é a Associação Mercosul de Normalização. Então, nessa figura que eu trouxe aqui para vocês no próximo slide, existem 3 grandes eixos temáticos, onde cada um possui um grupo de comitês e de conselhos. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, esses 3 grupos, né, esses 3 eixos, são o política, né, que aí entra o conselho diretivo da ISO, o conselho de gerenciamento técnico, de avaliação da conformidade, de políticas de consumidor, de política para países em desenvolvimento, o Conselho Superior da IEC, o Conselho de Gerenciamento de Normalização, o Conselho Diretivo do COPANT e o Conselho Diretivo da AMN. Saindo do eixo da política, nós entramos no eixo da estratégia, que aí é onde ele conta com 8 presidências de comitês técnicos da ISO, uma presidência de comitê técnico da IEC, 16 secretarias de comitês técnicos da ISO e uma secretaria de comitê técnico do COPANT. São 14 secretarias de comitês técnicos na AMN. E isso tudo é apenas o eixo que compõe a parte estratégica. E ainda tem o eixo da parte técnica, que é composto por 340 comitês técnicos da ISO, 120 comitês técnicos da IEC, 20 comitês técnicos da AMN e 8 comitês técnicos da COPANT. Então, quando nós tratamos sobre essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós tratamos sobre um grupo muito grande de grandes eixos que envolvem várias dimensões para que possa se chegar nos resultados com as mesmas normativas, com os padrões que existem,
com as especificações que são colocadas em cada um desses processos e o porquê que cada um desses processos existem. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado de saber que existe por trás de cada um desses eixos uma estrutura que vai estar fornecendo as melhores informações com os melhores conceitos de qualidades envolvendo todos os produtos e serviços que são colocados no mercado. E sem contar também que a ABNT hoje ela é responsável pelo processo de normalização no Brasil e pela elaboração de normas técnicas nos campos técnicos, industrial, científico, industrial, comercial e agrícola. E ainda também a concessão do direito do uso da marca da conformidade, as suas normas. Então, assim, são X processos que hoje a ABNT cobre e que fica responsável pela elaboração de cada uma dessas normas técnicas que envolvem esses campos. Então, cada um desses segmentos, cada uma dessas áreas, hoje são elaboradas pela ABNT. As normas que gerem cada um desses campos são elaboradas pela ABNT. E sem falar que, assim, o consumidor adquiriu o direito quanto à obrigatoriedade das normas técnicas que antes tinham o caráter facultativo, né, junto à ABNT. E agora não, agora ele ganhou esse direito a essa obrigatoriedade. Agora não é mais algo que pode ou não ser feito, agora é algo que ele tem direito como consumidor. E hoje, atualmente, né, existem implantações constantes, implementações, na verdade, constantes sobre as normas da ABNT, muito além das exigências do mercado e de países. E sem contar que hoje é crucial que os comerciantes, que os produtores, que os consumidores, as entidades e os órgãos técnicos se conscientizem que, que com a implantação de novas discussões nas comissões de estudos e nas sugestões de novos textos normativos, eles estarão dando um melhor respaldo de qualidade no produto ou serviço fornecido por eles. E sem contar também que a ABNT ela busca obter o consenso de todas as partes envolvidas para a elaboração dessas normas. E este trabalho é feito por 24 comitês brasileiros que trabalham nas mais diversas áreas em cada um desses campos que eu comentei anteriormente. Então, são 24 comitês só brasileiros, né, que compõem e que buscam as melhores normas para cada um desses campos de atuação. Então, assim, com o advento do Código da Defesa do Consumidor, o CDC, que foi criado pela Lei 8.078 em setembro de 1990, as publicações das normas elas deverão acontecer de forma mais rápida, tendo em vista as exigências do novo Código para aumentar o número de comissões de estudo. Ou seja, este é o resultado que se obteve com o CDC, refletindo diretamente nos processos normativos desenvolvidos pela ABNT, e que, assim, futuramente servirá para, de forma eficaz, melhorar a qualidade dos produtos e dos serviços no Brasil, não somente para regular direitos do consumidor, conforme determina o artigo 39. Porque o artigo 39, em seu texto, ele traz a seguinte situação, eu até coloquei aqui para vocês observarem, que o artigo 39, ele fala que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, ou seja, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se as normas específicas existirem pela Associação Brasileira de Normas ou outra entidade credenciada pelo Conselho de Metrologia, Normalização e de Qualidade Industrial, que aí no caso entra o Conmetro, né? Que também está sendo
respaldado pela lei de 1990. Então, assim, frente a essas situações, pessoal, tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Podemos dar sequência? Tranquilo por enquanto, prof. E hoje, a IOS, né, que em tradução livre significa Organização Nacional de Padronização, que foi criada em 1940, ela é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo criar e disseminar regras para a normalização nas diversas áreas do conhecimento, sendo formada por 158 países, tendo sede em Genebra, e a Associação Brasileira hoje de Normas Brasileiras, ela é o membro representante da ISO no Brasil. Então, só para a gente ter esse embasamento, que hoje ela é representada pela ISO aqui no nosso país, né? E desde que a revisão foi feita no ano de 2000, a família da ISO 9000 de normas, ela representa uma espécie de consenso, assim podemos utilizar a palavra mais cabível para o momento. Ela utiliza um tipo de consenso internacional a respeito das boas práticas de administração da qualidade. Mas, assim, não é uma garantia de qualidade de produtos, é apenas uma garantia de boas práticas dessa administração, não dos produtos em si, tá? Então, é só para a gente ter essa ciência. Na verdade, é mais uma dica para a gente poder ter como embasamento. E sem falar também que é bem importante destacar que a ISO ela não tem finalidade de controlar a aplicação de normas, mas é uma exigência que alguns consumidores, na verdade, ou compradores fazem a seus fornecedores. A ISO ela não é obrigatória, porém as empresas que estão adotando estas normas voluntariamente como mecanismo mundial de auditoria de qualidade, durante esse processo surgiram empresas que conferem a certificação da conformidade da ISO 9000. Ô Cris, foi tu que comentou que antes, quando você entrou na empresa, eles estavam passando por uma adaptação, né? Onde estava entrando o selo de certificação do Inmetro e tudo mais, não é isso? Isso mesmo, prof. Uhum. Então, assim, tudo isso serve... Ai, deu um corte aqui, gente, na minha tela. Então, assim, tudo isso serve para que a gente possa ter esse embasamento. Hoje, não são todas as empresas que elas são obrigatórias a possuírem a ISO, mas com a adesão, elas começam a ter uma visão diferente, elas começam a ter, como é que eu posso dizer, elas começam a ficar mais bonitas, traduzindo bem o nosso português, trazendo bem para a nossa realidade, aos olhos de investidores, aos olhos de consumidores, de pessoas que buscam esses serviços, que vão saber que são serviços, sim, de qualidade. E com essa garantia, o que é que a gente pode entrar? A gente entra com o Inmetro, né, que a gente vai dar um pouco de sequência com o que a gente já tinha falado com relação ao Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, né? É uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua como secretaria executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o CONMETRO, e colegiado ao Interministerial, que é o órgão normativo do Sistema de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Meu Deus, é muita sigla, né, gente? Tem hora que dá um nó na minha língua aqui para falar elas. E o CIMETRO e o CONMETRO e o Inmetro, criados, né, em 73, veio para substituir o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, né, com o objetivo do Inmetro, que é aumentar a produtividade através da adoção pelas empresas de mecanismos que melhorem a qualidade de seus produtos e serviços. Eu trouxe aqui algumas competências e atribuições do Inmetro na nossa rotina de empresarial, na nossa rotina de produtos e serviços que são produzidos
pelos nossos órgãos competentes, né, pelas empresas que nós trabalhamos, pelos fornecedores. E então, assim, essas atribuições de competência, elas podem ser descritas como executar as políticas nacionais de metrologia e da qualidade, verificar a observância das normas técnicas e legais no que se refere às unidades de medida, métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição e produtos pré-medidos, manter e conservar os padrões das unidades de medida, assim como implantar e manter cadeia de rastreabilidade dos padrões das unidades de medidas no país, de formar e torná-las harmônicas internamente e compatíveis com o plano internacional, visando em nível primário a sua aceitação universal e seu nível secundário, a sua utilização como suporte no setor privado, com vistas à qualidade de bens e serviços. Fortalecer a participação do país nas atividades internacionais relacionadas à metrologia e à qualidade. Além disso, promover o intercâmbio com entidades e organismos estrangeiros e internacionais, prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, bem assim como os seus comitês de assessoramento, atuando como sua secretaria executiva. E ainda fornecer a utilização da técnica de gestão da qualidade nas empresas brasileiras, planejar e executar as atividades de acreditação de laboratórios de calibração e de ensaios, de provedores de ensaios de proficiência, de organismos de certificação, de inspeção, de treinamento e de outros necessários ao desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, na infraestrutura de serviços tecnológicos no país, e o desenvolvimento no âmbito do Simetro, de programas de avaliação da conformidade, nas áreas de produtos, processos, serviços e pessoal, compulsórias ou voluntárias, que envolvam a aprovação de regulamentos. Então, assim, os institutos de pesos e medidas, os famosos IPEM, dos estados brasileiros, eles são entidades da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, que aí elas são conhecidas pela sigla RBMLQ, e que elas são responsáveis pela verificação, fiscalização e certificação. E essa função para elas, dadas a elas, é sempre delegada pelo Inmetro. Então, todos os institutos de pesos e de medidas são delegados pelo Inmetro. Eles respondem ao Inmetro, eles precisam ter esse aval e essa autorização para que eles possam entrar em ação. E o Inmetro concedeu ao Simetro essa acreditação. Ele tem esse reconhecimento formal, que é um organismo de certificação, de treinamento, um organismo de inspeção, um organismo de ensaio, de proficiência, ou em laboratórios. E sem contar que ele ainda presta serviços de qualidade e com competência técnica para realizar serviços segundo critérios estabelecidos pelo Inmetro. E assim, qualquer outra entidade pública ou privada, estrangeira ou nacional, ela poderá solicitar junto ao Inmetro essa acreditação, desde que ela ofereça os serviços de certificação, de inspeção, treinamento, laboratório ou ensaios de proficiência. E para que elas consigam ter essa concessão, ela tem etapas que elas precisam seguir, que elas precisam ter essas etapas para que elas possam, sim, poder realizar essa acreditação para o Inmetro. Que aí, no caso, é a solicitação formal para essa concessão de acreditação, a análise dos documentos e a visita para uma avaliação para saber se realmente condiz com aquilo que está prescrito, a análise dos documentos e a visita para avaliação, e ainda vem a aprovação de acreditação, que é a formalização pelo Inmetro através do contrato e emissão de um certificado de acreditação.
avaliações periódicas a fim de verificar se as condições iniciais que permitiram a acreditação estão sendo mantidas para manter a acreditação. Então, mesmo após essa acreditação já ter sido validada pelo Inmetro, eles fazem avaliações periódicas, a fim de fazerem uma avaliação para saber se tudo aquilo que foi colocado a início se manteve, continua sendo colocado em prática. E para que esse reconhecimento internacional com o Inmetro, né, esse reconhecimento internacional dessas normalizações e dessas normas técnicas, o Inmetro ele estabelece os requisitos para a sua própria organização e para a sua acreditação das diversas organizações do Cimetro. Ou seja, esse trabalho de acreditação ele deverá nivelar-se com os acordos de reconhecimento internacional. Na busca desse reconhecimento internacional, na verdade, o Inmetro ele representa o Brasil nos seguintes fóruns internacionais, que aí entra o IAF, aí entra o IAAC, o ILAC, que se pronuncia, o OIML, o IATAC, enfim, em inúmeros outros fóruns internacionais que o Inmetro acaba representando o Brasil. Ele acaba tendo essa representatividade na organização. E o Inmetro também, ele mantém ainda acordos de cooperação com as seguintes entidades. Com a UCAS, com a PTB, com a NIST. Então, assim, são entidades que eles mantêm acordo de cooperação para manter esse padrão de qualidade frente a essas certificações, essas acreditações que são fornecidas por eles. E o Inmetro, né, a ABNT e as outras entidades do Cinetro que participam conjuntamente de comitês técnicos do seguinte fórum, do Mercado Comum do Sul, no caso que aí entra o Mercosul, né? Cabe também deixar claro que um pouco sobre o Cimetro, que é constituído por entidades públicas ou privadas que exercem atividades relacionadas com essa metrologia, normalização, qualidade industrial e certificação da conformidade, o Cimetro ele foi construído para avaliar e certificar a qualidade de processos, produtos e serviços por meio desses organismos de certificação, dessas redes de laboratórios de ensaio, de calibração, organismos de ensaios e proficiência, organismos de treinamento, de inspeção, todos acreditados pelo Inmetro, estando preparado para atender às necessidades do consumidor, do governo, do comércio, da indústria. Então, assim, o Inmetro é uma das principais organizações hoje que compõem o Cimetro. Só para a gente ter essa base. Que quanto ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, no caso, é um colegiado interministerial que exerce a função do órgão normativo do Cimetro e que tem o Inmetro como sua secretaria executiva. Eles têm o Inmetro como base. Então, assim, a norma brasileira registrada, ela tem esse embasamento através de todos esses órgãos legais que o compõem. Pessoal, tá tranquilo? Posso dar sequência? Hoje vai ser um pouco mais teórico, vai ser um pouco mais falado, mas é só para a gente ter isso aqui como base, até mesmo porque a gente precisa ter esse embasamento. Mas isso aqui é mesmo mais para a gente ter uma visão sobre como essas normas funcionam na nossa rotina diária, com os produtos e serviços que são fornecidos pelas empresas, pelas entidades, tá? Tranquilo, prof. Caso surjam alguma dúvida, tenham alguma dúvida, me chamem, tá? E aí a gente para, eu volto, eu tento citar outros exemplos, mas aí vocês vão me falando, beleza? Então, quando a gente fala sobre a norma brasileira registrada, a famosa NBR, as normas regulamentadoras, as NRs, né, que tratam de temas relacionados à segurança e à medicina do trabalho em todo o território nacional,
e são de publicação exclusiva do Ministério do Trabalho e do Emprego, que é o MTE, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, que é a nossa CLT. Então, assim, essas NRs... pessoal, uma pequena curiosidade. Vocês sabiam que existe hoje um total de 36 NRs, né? Porém, a NR 27, vocês já viram todas essas questões de NRs, né, meninos? Sim, já vimos algumas. Já viram, né? Então, assim, hoje existe um total de 36 NRs. Porém, a NR 27 ela foi revogada pela portaria 262, de maio de 2008. Ela foi revogada, e se vocês assim, tiverem alguma orientação, alguma curiosidade para saber mais sobre essa norma que foi revogada ou mais, no portal do Ministério do Trabalho e do Emprego, ela está toda disponível. Caso vocês tenham dúvida, queiram baixar, queiram visualizar, atualizar, enfim, no site do Ministério do Trabalho vocês conseguem ter acesso. É bem interessante, é bem bacana. Caso vocês aproveitem esse período de recesso, deem uma olhadinha lá para vocês visualizarem como é bem bacana as informações que contém lá no site. E assim, dando sequência, as NRs, elas são, vocês já têm ciência, né, que elas são de cumprimento obrigatório, conforme determina a CLT, em seu artigo 57, e passíveis de penalidades, em caso de descumprimento de acordo com a CLT, e multa, conforme a NR 28. E ainda, a organização estará sujeita, em última análise, a embargo ou interdição. Então, é por isso que a gente precisa ter cuidado com as NRs para saber se elas realmente estão sendo seguidas, se elas estão sendo cumpridas da maneira correta, para que a empresa não sofra penalidades. Quanto dando sequência a essa questão das normas, elas podem estabelecer requisitos da qualidade de desempenho, de segurança, ou seja, no fornecimento de algo, no seu uso ou mesmo na sua destinação final, como também podem estabelecer os procedimentos, padronizar Pessoal, eu parei um pouquinho aqui porque parou um caminhão aqui na frente, estava fazendo maior barulho e eu não sabia se vocês iriam conseguir me ouvir. Então, como eu estava falando, que elas podem estabelecer requisitos de qualidade de desempenho, segurança, seja no fornecimento de algo ou no seu uso mesmo e na sua destinação final. Como também elas podem estabelecer procedimentos, padronizar formas, dimensões, tipos, uso. Elas podem fixar classificações ou terminologias, glossários, símbolos, marcação ou etiquetagem, que a gente já falou um pouco sobre a etiquetagem, a embalagem. Definir a maneira de medir ou determinar as características, como os métodos de ensaio, e inúmeros outros. E como nós vimos, né, um pequeno resuminho sobre o que nós vimos até agora, que a ABNT ela é o órgão responsável por essa normalização técnica no Brasil. Na falta da normalização técnica brasileira, a legislação autoriza a utilização de normas técnicas emitidas por organismos internacionais, né, que aí entra ISO, entra IEC, enfim, entram outros. Mas, na ausência dessa normalização, a própria legislação mesmo, ela já faz essa autorização, ela autoriza a utilização dessas normas técnicas emitidas por outros organismos internacionais. Então, a NBR, ela é aprovada pela ABNT, e ela é fundamentada no consenso da população e de caráter voluntário. E assim, uma vez que ela tenha previsão legal, ela se torna obrigatória.
Já a ANR é a sigla, regulamentadora de caráter obrigatório e estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Cabe lembrar também, pessoal, que se a norma técnica é exigida por um dispositivo legal, o seu cumprimento se torna obrigatório. Então, assim, é importante consultar a legislação caso a empresa opte por não seguir a NBR, tá? Então, é sempre bom a gente ter esse lembrete, ter esse cuidado e ficar alerta com essa situação. E vamos falar um pouquinho agora sobre a elaboração e registro das normas, né? O documento elaborado a partir de conceitos e procedimentos derivados do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, nos termos da Lei 5.966 de 73, ela tem como objetivo defender os interesses nacionais, implantar de forma sistemática e racional na fabricação do produto e prestação de serviços, proteger os interesses dos consumidores, zelar pela segurança das pessoas e bens, uniformizar os meios de expressão e de comunicação. E sem falar também que a Instrução Administrativa de 2002 é um documento elaborado pela ABNT que ele serve de base para a gestão das atividades desenvolvidas por ela. Ou seja, que, além disso tudo, essa instrução normativa, ela fixa os procedimentos aplicáveis à elaboração de normas brasileiras e, assim, ela faz o complemento de todas as suas etapas. Aí é por isso que se aplica a algumas instituições e organizações, que aí entra o comitê, a ABNT-CB, que é o Comitê Brasileiro, que aí no caso é o órgão que coordena e que planeja as atividades de normalização relacionadas a esse âmbito de atuação. Aí entra a ABNT-ONS, que é o Organismo de Normalização Setorial, que é um organismo misto, público ou privado sem fins lucrativos, credenciado pela ABNT, que tem como critérios que foram aprovados pelo Cometro, como reconhecimento setorial e reconhecimento no campo de normalização, e ainda tem a gerência de processos de normalização. Então, assim, ao falarmos sobre essa elaboração de uma norma brasileira, sempre se inicia quando a sociedade se manifesta ou tem interesse por uma norma ou quando o setor envolvido precisa da elaboração dessa norma, porque também pode ser elaborada por solicitação de organismos regulamentadores. Mas, enfim, independente, em qualquer caso, é preciso sempre apresentar uma solicitação formal à ABNT para que se possa elaborar uma norma. E sempre descrevendo a necessidade da existência da norma brasileira, relacionando indivíduos, empresas e entidades que possam ter interesse na sua elaboração e na sua aplicação. Então, independente desses casos, vai ter que ser sempre feito uma solicitação formal e explicar quais são as pessoas que serão envolvidas, beneficiadas e que estão à espera e também querem a criação dessa nova norma. Os assuntos de pedido e de demanda, eles são analisados pelo Comitê Brasileiro ou pelo Organismo de Normalização Setorial, que é a ABNT-ONS, né? Que uma vez constatados que é precedente o pedido de uma nova norma, este será levado ao Comitê Técnico do Setor para a inclusão do Plano de Normalização Setorial e a Comissão de Estudo Pertinente. Então, é criada uma comissão de estudo, que é a CE, com a participação voluntária de diversos segmentos da sociedade, ou incluída no plano de trabalho de comissão de estudos já existentes e compatível com a finalidade do tema solicitado. Então, assim, eu não sei se vocês sabiam, mas que a maioria dos comitês
de comissão de estudos, eles são formadas por voluntários? Por pessoas voluntariamente, pessoas ou entidades ou órgãos? Vocês sabiam, meu povo? Gente, vocês estão aí, tem hora que eu penso que vocês me deixaram aqui sozinha. Ai, prof, de Deus, tu é um faro mesmo. Tem hora que eu penso que eu fui abandonada aqui, que eu tô falando sozinha. Ai, Deus. É porque é muita coisa para ser falada, né, gente? Quando a gente entra nessa parte teórica, assim, realmente é um pouco puxado. E às vezes o que foi que ela perguntou mesmo? Mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, era só como é que eu posso falar? Uma curiosidade mesmo que eu estava perguntando para vocês. Que a maioria das comissões de estudos que envolvem essas criações desses comitês, da organização, do Cometro e tal, elas são de maneiras voluntárias. São consumidores, produtores e outras, às vezes até neutros mesmo, que não têm influência nenhuma, como governos, laboratórios, universidades, às vezes até centros de pesquisas fazem parte, compõem esses comitês voluntários. Porque aí eles serão, no momento em que eles entram nesses comitês, eles serão responsáveis por analisar e debater as propostas de projeto de uma norma, para saber se realmente é necessário, enfim, eles fazem todo aquele trabalho voluntário, né? Mas que, independente disso, uma vez elaborado o projeto de norma, este será submetido à consultoria pública, ou seja, a editais, para que todos os envolvidos possam participar, examinando e emitindo as suas considerações finais. Após o período de consulta nacional sobre esse projeto de norma, o Comitê de Estudo, o nosso popular CE, se reunirá para analisar a relevância ou não das considerações que foram recebidas. Estando tudo de acordo, com tudo bonitinho, tudo conforme, o projeto de norma ele é aprovado e ele é encaminhado para a gerência de processo de normalização da ABNT, para a homologação e não só para a sua homologação, mas também para a publicação dessa como norma, que poderá ser adquirida nos diversos postos de vendas e nos escritórios regionais da ABNT. E sem contar também que a ABNT é responsável pela normalização no Brasil e o principal objetivo dela é garantir sempre a harmonia de todos os envolvidos nessa elaboração, seja de maneira direta ou de maneira indireta. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a normalização. Ao falar sobre normalização, deixa eu tirar isso aqui da frente da minha tela. Ao falar sobre a normalização, nós precisamos entender que ela desempenha um papel muito importante, porque ela é uma ferramenta que apoia a oferta de todos os serviços e produtos mais eficientes, mais seguros, competitivos e que refletem a necessidade de uma sociedade. A normalização ela é uma atividade nacional e internacional simultâneas. Ou seja, a normalização internacional equipara os regulamentos e os produtos e serviços em diferentes países, facilitando o intercâmbio comercial e ainda a normalização, que é internacionalmente definida como atividade que estabelece em relação a problemas existentes ou potenciais prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas e obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto, segundo a própria ABNT em 2006. Então, assim, a normalização ela é uma atividade que busca por solução e por prevenção de problemas, ou seja, com a cooperação de todos os interessados. E esses interessados, quem nós podemos identificar como esses interessados? Vocês que trabalham em empresas. Quem vocês acham que podem ser os interessados nessa prevenção e solução de problemas que envolvem
esses órgãos? Chutem aí. Não acredito que interessa a todos, né? Desde a administração, clientes. É exatamente isso aí mesmo, Adair. Esses interessados, eles são os fornecedores, são os compradores, são os governos, o governo, desculpa, os institutos de pesquisa e assim, inúmeros outros. Foram apenas alguns exemplos que eu trouxe para que vocês possam entender que tem todo um interesse, o interesse em relação a essa solução e prevenção de problemas, ela envolve todo o corpo que compõe e que utilizam esses produtos ou serviços. E estes grupos, eles reúnem e definem os requisitos mínimos para um produto, para um produto, pessoa, bem, processo e projetos para atender os objetivos desejados, sempre respeitando alguns parâmetros, que sejam eles com relação à segurança, que é a proteção à vida humana e à saúde, entre a produção ou fornecimento, que é fornecer meios eficazes de medir a qualidade do produto, o uso, o seu descarte final. Então, assim, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, eu trouxe alguns desses níveis de normalização, que vocês vão ver a quantidade deles, e são muitos. Cadê o negócio que não desceu aqui? Ai. Pronto. Então, assim, segundo a Associação Brasileira de Normas, né, técnicas, os níveis de normalização é o alcance geográfico, político, econômico de envolvimento na normalização, que pode ser realizado em diferentes níveis, que foi o que a gente estava vendo há pouco. Aí entra os níveis, o nível empresarial, que é quando as normas são elaboradas por uma empresa ou por um grupo de empresas, a fim de guiar a fabricação, as vendas e as compras dessas mesmas empresas. São, portanto, quando nós tratamos do nível empresarial, as normas destinadas a reduzir casos, evitar acidentes de determinadas empresas. São exemplos dessas normalizações de nível empresarial, os procedimentos de gestão da qualidade, normas da Petrobras. É sobre esse nível empresarial que nós nos referimos. Agora entra o nível internacional, que é quando as normas elas são elaboradas pelo governo, consumidores, indústrias, comunidade científica e emitidas por um organismo nacional de normalização. Essas normas elas aplicam-se ao mercado de um país e geralmente elas são normas de uso voluntário, utilizadas como referência para as transações comerciais. Exemplos, a ABNT Brasil, a AFNOR da França, a DIN da Alemanha, a GISC do Japão, a BSI do Reino Unido. Isso aí são as normas elaboradas pelo governo nacional, que cobrem aquele país. E aí entra também o nível regional, que são as normas estabelecidas por um organismo regional de normalização e são aplicadas em um conjunto de países, né? No caso, Mercosul. Alguns exemplos, a norma de associação Mercosul e normalização, aí entra a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, o hemisfério americano, a Associação Mercosul de Normalização, entra o Mercado Comum do Cone Sul, e ainda tem mais. Aí agora entra o nível internacional, e quando nós falamos sobre esse nível internacional, nós falamos sobre as normas técnicas que são reconhecidas pela Organização Mundial do Comércio e de abrangência mundial. São adotadas como base para o comércio internacional e instituídas por um organismo internacional de normalização. Alguns exemplos, a ISO, a IEC. Isso aí são as normas internacionais, que nós seguimos algumas delas. Entra o nível de associação, que são as normas desenvolvidas no âmbito de entidades associativas e técnicas para o uso de seus associados, mas também pode ser utilizada de forma mais ampla ou se tornar referências importantes para o comércio em geral. E aí entra o último nível, que é o
Eu coloquei 2 vezes internacional. Mas é isso aí mesmo. Que aí, no caso, vai entrar as normas técnicas de abrangência mundial, né? Por um organismo, desculpa, na verdade são 2 níveis internacionais mesmo, tá, pessoal? É o nível internacional mundial do comércio e estabelecidas por um organismo internacional de normalização, que são reconhecidas também pela Organização Mundial do Comércio, que tem como base o comércio internacional, que aí no caso entra a ISSO. Então, só para que a gente possa finalizar um pouco sobre esses níveis de normalização, essa representação gráfica aí, ela representa esses níveis de normalização, que aí entra a internacional, a regional e a sul-regional, a nacional, a associação, a empresarial, que de baixo para cima são as menos exigentes, né? Quanto mais baixa, menos exigente. Quanto mais alta, mais exigente. Só para que a gente pudesse ter uma ideia de como elas funcionam. E, assim, nessa pirâmide que vocês que estava à mostra, estão organizadas as normas. Quanto mais no topo, mais genéricas, né, se tornam. Possuem um caráter abrangente. Já na base da pirâmide, mas as normas tornam-se restritivas, pois é necessário maior especificidade para atender às exigências do mercado. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre os objetivos dessa normalização. Então, quando nós falamos sobre esses objetivos, nós temos 6 objetos diferenciados que compõem e que acabam influenciando e que ajudam nesses níveis de normalização. Então, assim, segundo a ABNT, o objetivo da normalização é o estabelecimento de soluções por consenso das partes interessadas. Ou seja, para assuntos que têm caráter repetitivo, tornando-se uma ferramenta poderosa na autodisciplina dos agentes, que são ativos hoje no mercado, ao simplificar os assuntos e evidenciando os legislador, se é necessária essa regulamentação específica em matérias não cobertas por essas normas, a gente vai ver agora os principais objetivos dessa normalização. E nós vamos entender que eles podem ser bem diferenciados. Por exemplo, quando nós falamos sobre a compatibilidade. Quando nós falamos sobre a compatibilidade, nós falamos que sobre todos os produtos e processos podem ser usados em conjunto, que eles atendem às especificações sem causar dano. É isso que nós falamos sobre a compatibilidade desses processos, desses objetivos da normalização. E aí vem também o ponto agora que a gente fala sobre essa compatibilidade. Um exemplo sobre essa compatibilidade. Digamos que no caso da montagem de um carro, são utilizados componentes fornecidos por diversas empresas, né? Não é uma única empresa que fornece o material que vai ser utilizado para a montagem daquele veículo. E então, no caso, essa norma de compatibilidade, ela é o meio que possibilita o atendimento por todas essas empresas aos requisitos exigidos para a fabricação do produto final, que no caso vai ser o carro. Ela possibilita o atendimento de qualidade para que todos os requisitos exigidos para que aquela junção de peças possam resultar no produto final, que é o carro montado com qualidade, com produtos que tenham compatibilidade, que eles atendem às mesmas especificações e que eles não causam danos quando juntos. Aí a gente fala agora um pouco sobre a intercambiabilidade. Nome difícil esse, viu? Deus benza. Enfim, ela é utilizada em um processo ou em um produto no lugar de um outro, a fim de atender aquelas mesmas condições. Por exemplo, uma fábrica de parafusos, né? Que está realizando a fabricação de porcas e de parafusos.
Digamos que essa fabricação está em grandes quantidades pelas fábricas, elas seguem a norma onde os parafusos são iguais em tamanho, forma e desempenho. Então, essa normalização permite que o consumidor substitua as marcas e permaneça com a mesma eficiência. Por mais que eu comprei um produto de uma outra marca, eu entendo que ele tem a mesma funcionalidade, desempenho que o da outra marca. Às vezes pode alterar a qualidade, mas que o tamanho é para serem os mesmos. A forma, o desempenho dele é para ser o mesmo, independente da marca ou não. Que aí sempre que a gente vê lá não sei quantas marcas do mesmo produto, ali a gente vê uma intercambiabilidade naqueles produtos, que eles têm as mesmas formas, tamanhos e desempenham a mesma função. E ao falar sobre o controle da variedade, a gente fala que ele é a seleção do número de tamanhos ou tipos de processos ou controles para atender às necessidades da maioria. Quanto à variedade está relacionada à redução dessas variedades. Um exemplo sobre isso, a utilização das normas ela possibilitou o controle das indústrias quanto à variedade de tamanhos, de calçados e roupas, facilitando a compra e o processo de fabricação. É por isso que existe essa tabela. 36, 34, 38, 40, 42. É para que exista esse padrão, para que cada um não fique criando o próprio tamanho. Já pensou, gente, se cada empresa de roupa ou de sapato tivesse um tamanho específico para a sua marca? Meu Deus do céu, nunca ia poder dar um presente para ninguém, porque você nunca ia conseguir realmente identificar qual era o seu tamanho, né? Qual era o número que aquela pessoa utiliza. Então, é só um exemplo claro da nossa realidade para que a gente possa entender esse controle da variedade. E aí também agora vem a segurança. E o que nós queremos falar sobre a segurança? Nós temos que entender que os critérios dela é sempre estabelecer requisitos técnicos destinados a assegurar a proteção da vida humana, da saúde e do meio ambiente. A gente já tinha visto anteriormente sobre a BNT, que estabelece as diretrizes e os princípios gerais para iniciar, implantar, manter e melhorar a gestão de segurança da informação em uma organização. Os objetivos definidos nessa norma, eles prevêem as diretrizes gerais sobre as metas geralmente aceitas para a gestão da segurança dessa informação. Exemplos que nós podemos utilizar: as normas de segurança de informação para o governo são muito importantes, então elas não, uma vez que elas coibiram vazamento de informação para outros países. Então é essa situação que trata a segurança, esses requisitos técnicos destinados sempre a assegurar a proteção à vida humana, da saúde e do meio ambiente, com relação a um todo. Agora entra também, além dessa segurança que já envolve o meio ambiente, nós temos um dos objetivos que está voltado só para o meio ambiente, que aí no caso é que quando um produto quanto ao armazenamento, transporte, o seu uso, ele deve ser protegido contra as indicações climáticas ou outras condições. A ABNT também especifica que os requisitos para o sistema de gestão de segurança de alimentos, no caso, né, onde uma organização na cadeia produtiva de alimentos precisa demonstrar sua habilidade em controlar os perigos, a fim de garantir que o alimento está seguro no momento do consumo humano. Por exemplo, uma indústria que pretende movimentar seus produtos, os mesmos devem estar bem armazenados, como é o caso de medicamentos específicos que necessitam de uma temperatura ambiente e estável para o transporte. Então, para que mantenha essa qualidade, que mantenha essa segurança, para que quando o produto chegue ao consumidor, ele tenha essa segurança de que ele teve armazenado, de que ele teve o seu transporte, que ele estava protegido sobre todas as condições climáticas possíveis e que ele estava em um ambiente favorável com as suas indicações. E eu acho que quando a gente falou
sobre essa proteção também aí final, aí também trata sobre essa proteção do produto, né? Que envolve também essa questão do transporte e tudo mais. Pessoal, tá tranquilo? Tão de boa? Dúvidas? Tá de boa. Tranquilo. Tranquilo, prof. Isso aí, meu povo. Então, assim, pessoal, eu não vou me estender muito, mais do que eu já me estendi, né? Já estamos aqui a 1h12. Mas só para... E é só eu falando, viu, gente? Muito feio fazer isso com a professora, muito feio. Mas tudo bem. Vocês vão ver quando a gente tiver aula presencial, só vocês vão falar. Pode ficar tranquilo quanto a isso. O Ednilson tá aí hoje? Tá, o Ednilson tá aqui. A Elisandra não tá. Mas a Mayra tá. Tu sabe que tá bem feio pra ti, né, Ednilson? Você falou que a Mayra e a Elisandra tu falou que elas ficam conversando e elas vão querer ter o coraçado. Fica a dica, viu, Caboclo? Tô sabendo isso. Cadê a Mayra que não se manifestou ainda para se defender do Ednilson? Ele já foi ameaçado, professor, ele tá ciente. Eu super acredito, viu? Porque eu, no lugar de vocês, eu teria feito bem pior. Vamos fazer torresmo do garoto. Meu Deus do céu, eu tenho até dó dele. Eu acho que é por isso que ele queria que as aulas terminassem online, sabia? Acho que era por isso que ele queria que elas terminassem de maneira online. Mas claro que sim, prof. Então, assim, pessoal, hoje, para a gente finalizar, eu trouxe aqui um pequeno colocando em prática para a gente. Eu quero que vocês busquem, com base em todas as informações que foram faladas, que vocês viram acima, que vocês busquem os conceitos, as aplicabilidades e como esses órgãos podem influenciar na rotina dos produtos, dos serviços que são fornecidos, e que vocês mandem essas informações, aí dos órgãos, no caso, vocês vão estar pegando o Inmetro, Sinmetro e do Cometro. E vocês vão estar mandando no meu e-mail. Criem um documento no Word com essas informações e me mandem no e-mail. E aí eu vou dar esse prazo para vocês até a próxima quarta, tendo em vista que eu já passei outros trabalhos ontem também, só para que vocês não fiquem sobrecarregados. Pode ser? Fica tranquilo? Tranquilíssimo. Então, é só para a gente finalizar um pouco sobre essas normas técnicas, eu quero então que vocês façam e busquem essas informações, as aplicabilidades dela no nosso dia a dia, e como eles podem influenciar a rotina empresarial. Pessoal, e aqui, quando eu falo de rotina empresarial, se vocês quiserem, eu até posso descrever depois ali, mas eu acho que não tem necessidade. Eu estou falando da rotina de produtos, de serviços, que são produzidos e que são fornecidos pelas empresas para os consumidores, tá? Fica tranquilo ou vocês querem que eu mande isso depois para vocês? Não, né? Não, fica tranquilo. Tá tranquilo, eu acho. Então, beleza. Bom, meu pessoal, era isso por hoje. Eu vou ficar aguardando os e-mails de vocês. Qualquer dúvida, independente do recesso, eu estou à disposição no meu telefone. Vocês têm meu número lá do grupo. Me mandem mensagem. Desejo para vocês um bom recesso. Aproveitem esse tempo para que vocês possam colocar a cabeça de vocês em dia. Quem puder ficar em casa, fique. Mas que independente de qualquer coisa, pessoal, se cuidem. Não esqueçam que nós temos uma vida bem frágil, tá? Somos apenas instantes. Mas que vocês busquem esse tempo para aproveitar a família, para estudar um pouco mais, para descansar, colocar em dia o que tiver atrasado. Enfim, busque sempre estar utilizando esse tempo para o bem, literalmente, de vocês, tá? Eu vou ficar bem feliz se vocês fizerem isso. Não conheço vocês ainda pessoalmente, mas eu tenho muito carinho por vocês e quero que vocês fiquem bem e que, pelo amor de Deus, se cuidem, tá? Nada de ficar batendo perna, tem que ter juízo, mocinhos. Tem que se cuidar para estar tudo junto aqui novamente. Exatamente. Senão vai ficar todo mundo de castigo no milho quando voltar. Beleza, meu povo? Tranquilo? Posso liberar vocês? Beleza. Beleza.
Deixa eu parar aqui a minha transmissão. Boa noite. Gente, boa noite, bom recesso e a gente vai conversando, tá? Igualmente. Beleza. Boa noite a todos.